Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: quanto ao mais, irmãos, nós vos pedimos e aconselhamos no Senhor que, assim como aprendestes de nós como deveis vos comportar e agradar a Deus, e assim estáis fazendo, nisso vos aperfeiçoeis cada vez mais, pois sabeis o que vos ordenamos pelo Senhor Jesus. Queridos irmãos, a carta de Paulo aos Tessalonicenses foi uma das primeiras cartas que ele escreveu em suas viagens missionárias. E ela tem uma estrutura bem semelhante à carta de Romanos, à carta de Efésios e à carta aos Colossenses, a carta aos Hebreus e outras. Por quê? Porque basicamente ela está dividida em duas grandes partes, em duas grandes seções. A primeira parte, ou a primeira seção, é chamada e considerada doutrinária. E a segunda parte, a segunda seção, é a parte das exortações práticas sobre a vida moral, sobre a vida familiar e vários aspectos da conduta cristã. Isso deixa claro, então, para nós que, primeiro, o apóstolo doutrina. Ele estabelece o alicerce, a doutrina. Depois, ele, então, apresenta a ética. Isso significa que o fundamento da ética é a doutrina. E toda doutrina deságua numa ética, numa vida moral. Se você ouvir a teoria no que uma pessoa crê, quais são as convicções ideológicas dela, você deduz qual é a ética, qual é o sistema de valores e de princípios e de preceitos morais que ela defende. Por quê? Porque a ética deságua, está fundamentada na doutrina, e a doutrina, ela gerará um comportamento ético. Por exemplo, se nós somos cristãos e defendemos a vida, não matarás, nós jamais seremos a favor do aborto. Não é? Se nós somos cristãos, cremos que Deus é o Criador da família e que o casamento heterossexual e monogâmico é o projeto de Deus para o ser humano, nós não apoiaremos o casamento homossexual, a ideologia de gênero. Então, a sua convicção doutrinária vai fundamentar a sua convicção ética. Por isso, quando você estuda o pensamento filosófico de um determinado pensador, você verá que tipo de ética ele defende. Uma coisa está baseada na outra e é consequência da outra. Então o apóstolo Paulo, ele começa o capítulo 4 dizendo, quanto ao mais. Em outras versões ele diz, finalmente. Ele encerra uma seção, uma parte mais doutrinária, e ele começa a segunda parte, a segunda seção, onde ele vai tratar, por exemplo, da ética sexual, ele vai tratar da questão da ética do trabalho, e em outras cartas ele trata da ética familiar, e assim sucessivamente. Então ele diz, quanto ao mais, finalmente, entrando na segunda parte e caminhando para a conclusão da carta. O que ele diz? Nós quem? Se os irmãos observarem,
capítulo 1, verso 1, ele diz: Paulo, Silvano ou Silas e Timóteo. Portanto, nós, Paulo, Silas e Timóteo, a equipe missionária, nós vos pedimos e nós vos aconselhamos. Pedir é uma solicitação, encarecidamente, a palavra tem essa força de um pedido que você deseja ardentemente que ele seja atendido por aqueles a quem você pede, portanto é uma palavra forte, e vos aconselhamos. O verbo paracaléu, da onde vem o substantivo paráclitos. Jesus disse que o Espírito Santo é o paráclito, é o encorajador, o confortador, o ajudador ou o advogado. É um substantivo e um verbo tão ricos, que nas Escrituras tem diversas traduções. Então ele está dizendo: nós vos aconselhamos, nós vos encorajamos, nós vos exortamos. E o que é que a equipe missionária pedia tão encarecidamente e queria que os cristãos de Tessalônica, eles respondessem positivamente àquela solicitação? O que é que ele aconselhava, encorajava e exortava com tanta veemência? Ele disse: assim como aprendestes de nós. E por que eles aprenderam da parte deles? Porque eles ensinaram. E nós vamos aprender que os missionários pregam o Evangelho para que haja conversão, para que haja salvação. Uma vez que Deus concedeu a graça de que corações tenham sido abertos, tenham sido convertidos e transformados, agora essas pessoas precisam aprender o quê? Como deveis vos comportar e agradar a Deus. Então nós pregamos o Evangelho para que as pessoas conheçam a palavra, experimentem o poder transformador do Evangelho. E uma vez que elas nasceram de novo, são novas criaturas em Cristo, elas precisam agora saber qual é o dever delas. E Paulo está dizendo: como deveis vos comportar, como deveis agradar a Deus. Observem que o apóstolo disse: como deveis. Trata-se de um dever, comportar-se de um modo digno do Evangelho e agradar a Deus. É um dever de toda pessoa que se diz cristã. Se eu digo que eu me converti, que o Evangelho, que é o poder de Deus, transformou o meu ser, eu preciso apresentar um caráter e uma conduta compatíveis com a nova vida que eu afirmo ter em Cristo. Caso contrário, como as pessoas observarão o poder do Evangelho se eu continuo vivendo como uma pessoa ímpia, incrédula, a velha criatura? Então, a essência da pregação e do ensino cristão é o Evangelho e a ética, a doutrina e a conduta moral. Paulo, Silas e Timóteo, quando estiveram com eles, pregaram o Evangelho e pela graça eles foram salvos. Então, eles passaram para a segunda etapa. Eles ensinaram como eles deveriam se comportar e agradar a Deus. Isso deixa claro a necessidade de pregar o Evangelho para a salvação e a lei moral de Deus para os salvos. A lei moral não salva,
mas os salvos obedecem à lei moral de Deus. Nós não pregamos os 10 mandamentos para que as pessoas sejam salvas, porque ninguém conseguirá obedecer os mandamentos morais de Deus para se salvar. Mas pregamos o Evangelho, que é o poder de Deus, para que haja salvação e para que os salvos guardem a lei moral de Deus, os 10 mandamentos. E o apóstolo Paulo, portanto, evangelizava, doutrinava e ensinava a ética cristã, a conduta cristã. Eles aprenderam como deveriam se comportar e agradar a Deus. A palavra grega para comportar, ela indica uma palavra que indica de modo amplo toda a conduta moral, todo o viver ético, toda a sua conduta. E agradar a Deus, naturalmente, é fazer de Deus o sentido maior da vida. Vamos ver um pouquinho sobre esta palavra comportar, assim como deveis vos comportar e agradar a Deus. Esta palavra em outros textos é traduzido pelo verbo andar, mas é a mesma palavra, não é, no texto original. Vamos ver em Romanos, capítulo 8, em Romanos 8, 4, Romanos 8, versículo 4, Paulo diz: para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós não andamos, nós não nos comportamos de acordo com a carne. E aí Paulo não está se referindo a esta carne que reveste o esqueleto. Ele usa a palavra carne com um sentido ético. Ele está se referindo à nossa natureza caída, corrompida, inconversa, irregenerada. Portanto, quem é de Cristo, ele está ensinando, não se comporta de acordo com a sua natureza pecaminosa, a carne. Ok? 1 Coríntios, capítulo 3, verso de número 3, encontramos de novo esta palavra. Porque ele diz assim: porque ainda sois carnais, visto que há inveja e discórdias entre vós. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo padrões puramente humanos? Esta expressão, padrões puramente humanos, ela é bem interpretativa, mas ela é a tradução da mesma palavra grega que significa andar ou comportar-se. Na Bíblia Almeida, século 21, vem lá, segundo os homens ou os padrões, vivendo, andando ou se comportando de acordo com os padrões dos homens e não o padrão de Deus. Então, vivendo, andando, se comportando. Nós encontramos em 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 7, nós encontramos de novo esta palavra, quando Paulo diz, porque vivemos. Aqui, o verbo foi traduzido por viver, ao invés de andar ou comportar-se. Ele diz, porque vivemos, ou andamos, ou nos comportamos pela fé, e não pelo que vemos. Não é assim? Você vê o novo céu e a nova terra? Não. Você vê aqueles que já partiram e estão com Deus no céu em glória? Não. Mas nós não andamos, não nos comportamos nós nos comportamos pela fé e não pelo que nós vemos. Em Gálatas capítulo 5, verso de número 16, o apóstolo Paulo, ele vai
dizer, é um verso muito conhecido, mas eu afirmo, andai, ou vivei, ou comportai-vos pelo Espírito, e nunca satisfareis os desejos da carne. Todo aquele que anda, se comporta ou vive pelo Espírito Santo de Deus, ele não satisfaz os desejos da sua natureza corrompida, decaída e pecaminosa, não é? Efésios 2. Em Efésios 2, versículo de número 2, ele diz no verso 1, que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado. No passado, nós nos comportávamos, nós andávamos, nós vivíamos de acordo com as nossas transgressões e pecados. Mas agora, nós não andamos, nós não nos comportamos mais de acordo com estes valores. Na primeira carta, aí voltando para Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 12, Paulo diz, exortando-vos, consolando-vos e insistindo que vivesseis, ou andasseis, ou vos comportasseis de modo digno de Deus. Existe um modo de viver, de andar ou de se comportar que é digno de Deus. Assim, se você não obedece aos mandamentos morais de Deus, você não está se comportando de um modo digno dele, digno de Deus. Ele te salvou pela sua graça e tem uma conduta, tem um comportamento ético e moral que é digno dele, que o glorifica. Já dei esse exemplo. Uma pessoa, no passado, ia vender o carro e trocava lá a quilometragem, o carro tinha 100 mil quilômetros rodados e ele botava lá 30. Ele alterava. Eu estou falando de pessoas cristãs que faziam isso. E então você comprava o carro e dizia, bem, embora o ano do carro seja um ano antigo, é um carro pouco rodado, então é um carro novo. E ele comprava um carro com 100 mil quilômetros rodados, achando que tinha 30, porque ele foi enganado. Bem, essa é uma conduta digna de Deus, porque eu tenho certeza que se fizessem isso comigo, eu ia ficar muito aborrecido, porque ninguém gosta de ser enganado, iludido, pagar caro e fazer um péssimo negócio. Mentira! Andar de um modo digno de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, que eles aprenderam, porque o apóstolo ensinou o quê? Como deveis vos comportar. É um dever que a nossa conduta moral, a nossa conduta ética, ela seja digna de Deus. Quem fizer negócios com você, diga, ali vai uma pessoa íntegra, honesta, tem palavra, pode fazer negócio. Você não vai ter prejuízo, porque é uma pessoa digna. Alguém aqui, um dia, já tem anos isso, atravessou a rua domingo depois do culto, foi na farmácia que tinha ali, pegou o remédio fiado para pagar depois. Nunca mais voltou. Então eu fui lá na farmácia e o farmacêutico falou alto para eu ouvir, eu nunca vou pisar naquela igreja. Aí as pessoas, por quê? Porque tem gente que vem aqui, compra e não paga, né? Então, ele não se comportou de um modo digno do Evangelho. E as pessoas ficaram com uma péssima impressão da igreja, porque um membro teve uma conduta indigna de Deus. Então, queridos, se eu digo, Jesus me transformou, se eu digo,
o Evangelho é o poder de Deus que salva. Se eu digo em Cristo, eu sou uma nova criatura. Então eu tenho que ter um comportamento ético e moral que comprove que o que eu estou dizendo é verdade. Claro que ninguém aqui está falando de perfeição, porque nenhum de nós é perfeito. Mas como eu posso defender que o Evangelho salva e transforma, mas a minha vida não apresenta as evidências desse poder transformador? É a história do vendedor de suplementos e de vitaminas. E ele bate a sua porta e ele fala o quanto você será saudável, não é? Se você adquirir tais suplementos e tomar. E você pergunta para ele, você toma? Ele diz, tomo. E ele é pálido, raquítico, você vai dizer, muito obrigado, mas nem de graça, né? Nem que você queira me dar, eu quero. Eu não deu resultado para você, dará resultado para mim? É uma desmoralização do Evangelho. Se eu digo que o Evangelho transforma, e se o meu relacionamento conjugal é um relacionamento falido, como eu poderei dizer para as pessoas que o Evangelho transforma, se dentro de casa, eu e você, nós, não evidenciarmos essa nova vida que Cristo nos dá? Então observe que quando o apóstolo Paulo evangelizou, ele também ensinou a moral, a ética cristã. Nós temos que ensinar, mas ele ensinou o comportamento cristão com base na salvação cristã. O comportamento cristão não salva, mas a salvação, ela tem que produzir um comportamento, uma conduta ética que realmente evidencie que aquela pessoa foi salva. Ele diz, como deveis agradar a Deus. Irmãos, nós lemos em João 8:29, que Jesus disse, o Pai está comigo, Ele não me deixou só, porque faço sempre o que lhe agrada, sempre. Qual é o propósito da vida? Agradar a Deus. Quando Jesus diz, quem quiser me seguir, negue-se. Negar-se significa, eu decidi que eu não agradarei mais a mim mesmo, para agradar a Cristo. Porque se eu quiser agradar a mim mesmo, eu não agradarei a Cristo. Ele diz, tome a sua cruz. Para quê? Para crucificar este eu, cujas vontades, desejos e paixões me agradarão, mas desagradarão a Deus. Se você, Paulo diz na carta aos Gálatas, no capítulo 1, que ele não pregava para agradar. Ele pergunta, por acaso eu vivo para agradar homens? Existem hoje pastores que pregam para agradar a igreja. Pregam, não é, porque, de acordo com o marketing, o cliente tem razão. Vamos dizer o que as pessoas querem ouvir. Então, as pessoas querem cura, prosperidade. O que as pessoas querem ouvir? Não é? Um pastor disse, a nossa estratégia agora está fazendo a nossa igreja crescer. Eu perguntei, qual é a estratégia? É uma igreja aqui de Manaus, que tem crescido muito. Não se fala em pecado, não se fala na ira de Deus, não se fala do inferno, não se fala nada disso. Aquela história, né? Quem quer chamar a galinha não faz show, né? Você faz... Eu nem sei como é que faz para chamar a galinha, mas eu sei que não é show, porque show é para mandar embora. Eu fiz como se chama cachorro, né? Gato. O fato é que, se você quer muita gente na igreja, você vai falar da ira de Deus, você vai falar no pecado. Isso não agrada as pessoas, elas não querem ouvir isso. Elas querem ter os egos afagados, massageados, não é?
Elas querem ter um endosso que ratifique o modo delas de ser e de viver. Mas, irmãos, o Evangelho, ele está numa rota de colisão comigo e contigo. Você vai ler a palavra e Deus bate de frente com você dizendo: olha, o teu caráter não é reto, a tua conduta moral não é correta, ainda tem mentira na tua boca, você ainda é uma pessoa que engana e ilude. Então, nós não gostamos de ser contrariados. E por isso, quando você lê a Bíblia, não é? Você é confrontado com a verdade de Deus, que também me desmascara. Então, o apóstolo Paulo, Silas e Timóteo, eles ensinaram os cristãos de Tessalônica como, de que maneira, e ele deixou claro: deveis, se trata de dever, não é alternativa. Deveis vos comportar, ou andar, ou viver, com a conotação ética e moral, como vimos, e agradar a Deus. Esse é o propósito da vida. Então pense, o que você está fazendo agrada a Deus? O modo como você usa o seu dinheiro, o modo como você usa os seus bens, o tipo de lazer que você tem, agrada a Deus, glorifica a Deus? Esse é o alvo da vida, agradar a Deus. E sempre que nós nos determinarmos a agradar a Deus, não tem jeito, você vai desagradar aos outros. Eu tinha um amigo no seminário, cuja família, revoltada com ele, porque ele aceitou Cristo e se converteu, e deixou a religião da sua família, ele foi posto para fora de casa. E ele passou um bom tempo dormindo com a gente lá em casa, até que ele conseguiu emprego, conseguiu uma vaga no dormitório, nos alojamentos do seminário, não é? Lhe custou uma expulsão de casa. E o que ele disse, o pior de tudo, é que ele amava os pais e a família também o amava. Não era uma família desajustada, não era uma família cheia de contendas, era uma família unida. E o Evangelho trouxe desunião. Por isso Jesus disse: pensais que eu vim trazer paz à terra? Não, eu vim colocar pai contra mãe, mãe contra pai, filho contra pai, pai contra filho. Por quê? Porque quando as pessoas abraçam a fé, quem não abraçou não aceita. E à medida que não aceita, às vezes, nem sempre, persegue, rejeita. Então, Cristo não trouxe paz para aquele lar, foi divisão. Ele previu isso. Por quê? Porque as pessoas não querem a verdadeira fé em Jesus Cristo. Assim, agradar a Deus. Ele decidiu agradar a Deus, e isso lhe custou a expulsão do seu lar. Talvez, eu já fiz aconselhamento com moças, por exemplo, que se entregaram a rapazes para agradar, para não perder o namorado, desagradaram a Deus e depois desagradaram a Deus e ainda perderam o namorado. A moça que pensa que ela consegue conservar namorado se entregando, está cometendo a maior das tolices, das asneiras, porque nunca isso segurou ninguém e não segura. Mas a chantagem é essa, não é? Então, é preciso entender, se o seu namorado disser: se nós não tivermos vida sexual, eu termino, prefira perder o namorado, a namorada, mas não desagrade a Deus para agradar ninguém. Se você tiver que se corromper no seu trabalho, e se você não aceitar implicar numa demissão, prefira a demissão do que se corromper. Temos um irmão aqui na igreja que ele passou momentos dificílimos da sua vida. Nós o ajudamos, muita gente aqui o ajudou, porque na empresa que ele trabalha, no setor que ele trabalha,
para que a corrupção desse certo, tinha que passar por ele. E ele quebrou, ele faltava o elo, ele quebrou a corrente, porque numa empresa, para haver desvio, várias pessoas na sequência precisam participar. E ele, irmãos, foi demitido, porque ele não queria coadunar, e ele passou momentos de desemprego dificílimos em virtude do seu compromisso com a verdade. A decisão dele foi: eu vou agradar a Deus. E ele agradou, mas desagradou-se a si mesmo e ficou desempregado. Então, o evangelho tem que ser pregado, a doutrina tem que ser pregada, a salvação tem que ser pregada, mas também nós temos que dizer, temos que ensinar aos convertidos como eles devem se comportar, como eles devem agradar a Deus. Isso é fundamental. Caso contrário, irmãos, nós vamos depreciar o evangelho. As pessoas dirão, evangelho é religião, como qualquer outra religião, mas nós não divorciamos doutrina da ética. O que Deus uniu, não separe o homem. Juntos e misturados, doutrina cristã, ética cristã. Então, o apóstolo Paulo admite, e assim estás fazendo. Ele admite que eles ensinaram, eles aprenderam e eles estavam colocando em prática. Mas o que é que então Paulo pede e aconselha? Ele começou dizendo: quanto ao mais, irmãos, nós vos pedimos, nós vos aconselhamos. O quê? Nisso que vocês já estão fazendo, vos aperfeiçoeis cada vez mais. Esse é o pedido. Vocês aprenderam, vocês estão praticando, mas aperfeiçoem, continuem progredindo, continuem crescendo. Não fiquem estagnados, não parem, não retrocedam. Então, que coisa linda, não é? É como se você dissesse para o seu filho: filho, eu te ensinei como se comportar, e eu reconheço que você está se comportando de acordo com o que eu te ensinei. Mas agora eu quero te motivar, eu te peço, meu filho, progrida, cresça, aperfeiçoe-se, cada vez mais se comporte de um modo que agrada a Deus, cada vez mais agrade a Deus na sua vida, cada vez mais. Portanto, do ponto de vista cristão, não há lugar para estagnação, não há lugar para acomodar-se. Bem, eu já obtive essas vitórias, não é? Eu era mentiroso que só, agora eu sou apenas um pouquinho mentiroso. Não, se a mentira não foi erradicada da sua vida, progrida, continue progredindo, até você dizer: não tem mentira na minha vida, não tem engano na minha vida. Ah, eu era tão infiel ao meu cônjuge, agora eu sou um pouquinho infiel, né? Não tem pouquinho infiel, ou é fiel, ou não é fiel. Então progrida, cresça nisso. O que Paulo está pedindo com tanta veemência, o que ele está solicitando, o que ele está exortando é nisso, ou seja, no comportar-se e no agradar a Deus, que vocês já, eu reconheço, eu admito, vocês já estão fazendo, aperfeiçoem-se, melhorem, cresçam, progressão, não é? Nós que somos pais, que coisa linda quando o bebê nasce, né? Puxa, que coisa linda. Mas por mais que a mãe fique ali babando, né, quando o seu filho está mamando no seu peito e ela está ali admirando, qual é a mãe que quer que o bebê fique assim o tempo todo? Você quer ver ele aprender a andar. Ah, é uma fase linda, 2 anos, né? É tão gostoso. Por mais que seja bom, a gente quer que cresça, né?
que vire adolescente, jovem e adulto. Nós queremos ver progresso. Você monta uma empresa, seu negócio começa, não é pequeno, com um capital pequeno. O que é que você espera? Que a sua empresa avance, que ela cresça. Nós queremos isso. Pessoas acomodadas, estagnadas, que se conformaram e não querem melhorar na vida, é horrível. Muito mais na vida espiritual. Então, queridos, a mensagem do Senhor é: continuem, mas progridam, que o caráter e a conduta moral e ética de vocês cada vez mais agradando a Deus. Cada vez mais vivam, andem e se comportem de um modo digno de Deus. Cada vez mais, sempre melhorando, sempre crescendo, sempre superando erros e pecados antigos, cada vez mais crescendo e progredindo. Essa é a exortação. Paulo finaliza a carta dizendo: quanto ao mais, finalmente, esse é o meu pedido. Não parem de crescer, não parem de vos aperfeiçoar. E eu concluo, então, a mensagem perguntando: você é uma pessoa convertida? Você pode dizer: Cristo me transformou, eu sou uma nova criatura, eu vivo uma nova vida? O seu caráter e a sua conduta realmente é de quem é uma pessoa convertida? Você aprendeu como deve agradar a Deus e como você deve se comportar? Se sim, louvado seja Deus. Continue crescendo. Se não, peça perdão a Deus. Diga: Senhor, tem áreas da minha vida que não estão sendo vividas de um modo digno de Ti. Tem misericórdia de mim. Pai, eu não tenho Te agradado, eu tenho me agradado. Eu tenho agradado os outros. Eu sou uma pessoa que tem baixa estima, não é? E se os meus amigos me rejeitarem, eu faço o que eles querem. Me ajuda a ter um compromisso contigo tal que eu não me importe de perder amizades, se o preço for te desagradar.